Então, boa noite para você, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite. Que bom, Thalita. Boa noite para todo mundo. Tá? Viva a Palestina livre, não vamos esquecer, Jamais. Porque eu sou do comitê Niterói Palestina, e aqui em Niterói, e nossa luta continua todos os domingos, só para não esquecer. Tá? E viva Chico Mendes também, aproveitando a foto aí de fundo. Com certeza, foi um grande inspirador. É sempre um grande inspirador. Isso, deixa eu embarcar aqui a Veratriz também, que está nos aguardando. Seja bem-vinda, Veratriz. Obrigada aqui também por estar aqui conosco e a gente começar a conversar. Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Maria Sá Xavier, Veratriz Souto Campos, apresentei vocês aqui e o que a gente vai conversar, o que a gente vai tratar aqui, só para dizer um pouco para a nossa audiência. Eu queria pedir, inclusive, para vocês trazerem um pouco do contexto histórico e social do Vila de Itaúnas. Espera aí, deixa eu só... Tem algum áudio que está... Eu acho que é o da Maria Sá. Maria Sá, o seu áudio, eu só silenciei porque ele estava dando interferência. Não sei se é o seu fone. Espera aí, eu vou soltar aqui. Pronto, vamos ver se tirei o fone. Melhor assim. Isso, melhor assim. Então, como eu dizia, eu queria pedir para vocês explicarem e trazerem um pouco do contexto social e histórico deste território, né, que é o Vila de Itaúnas. A Vila. É a Vila, né? A Vila de Itaúnas, que é distrito de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo. E aí é uma dúvida que eu tenho, assim, já embarco aqui para a pergunta para passar a palavra para vocês. É o Quilombo de Itaúnas ou é território quilombola Sapê do Norte? É a mesma coisa? São quilombos diferentes? Estou pegando um pouco da referência daquilo que eu conversava com a Maria Sá e também com o documentário que eu assisti, o etno documentário que eu assisti. Então, só explica um pouco para a gente, até para a gente se localizar geograficamente de onde é que nós estamos falando, né? Do que a gente está falando. Eu posso, Maria? Claro, pode falar. Você é uma pessoa da vila, né? Você, com certeza. Eu acho que travou um pouco, né? Travou. Bem, deixa eu tirar aqui, enquanto ela se ajusta. Se você quiser começar a falar, por favor. A Vila de Itaúnas é um distrito do município de Conceição da Barra. Ele fica ao norte do estado do Espírito Santo, quase divisa com a Bahia. Tanto que tem um lugarzinho que você atravessa um rio, Thalita, e você já está na Bahia. Então, você tira uma foto no Espírito Santo, tira uma foto na Bahia, que é Riacho Doce, né? Então, aquela região toda era um território indígena, né? E que, posteriormente, se transformou, depois do processo de invasão, colonização, esse território foi sendo ocupado, né, por brancos colonizadores portugueses, e houve o processo de escravização. Nisso, depois da abolição da escravatura, e mesmo um pouco antes, ocorreu que a região toda tinha muitos quilombos, né? Essa força de resistência negra, né? Esse modo político negro de se organizar e de se mover dentro desse território. Mas eram territórios, embora quilombos, né? Grupos quilombos, eles sempre tiveram, como é que eu vou te dizer? Eles sempre tiveram alguma relação com as pequenas vilas. Não era um território assim isolado. E aquela região toda do norte do Espírito Santo, principalmente Conceição da Barra, São Mateus, é considerado Sapê do Norte. E aí, eu não sei bem a história,
sapê é uma planta. Eu acho que é em razão dessa planta, mas a Veratriz pode falar mais sobre isso. E Sapê do Norte é um nome de uma região do norte do Espírito Santo. Essa região do Sapê do Norte, que era Conceição da Barra e São Mateus, essa região era uma região onde existiam muitos quilombos. Então, e esses quilombos conviviam com as pequenas vilas que existiam ali. E também, depois, as cidades, né? Como Conceição da Barra, São Mateus. São Mateus era um porto que recebia pessoas em situação de escravização, num momento de, muita aspas, tá? Engorda, para depois seguir o rumo de Porto Seguro. Então, era uma passagem, sair do Rio de Janeiro, chegar no Rio de Janeiro, e a partir daí seguia depois para Porto Seguro, entendeu? Então, assim, era uma região de intenso comércio, então foi uma região bem desenvolvida, né? Mas a Vila de Itaúnas é uma outra, uma comunidade de afrodescendentes, mas também é afro-indígena. Esse é o trabalho, inclusive, da Veratriz, mostrar esses povos nessa amálgama que estão ali no Sapê do Norte, naquela região do Sapê do Norte da Vila de Itaúnas, que é um distrito de Conceição da Barra. Deu para entender? Sim, e aí, Veratriz, se você quiser complementar um pouco, a Maria Sá Xavier, ela contextualizou, né, falou um pouco da questão histórica, né, do processo, que era uma região de trânsito, inclusive, mas se você quiser complementar, por favor. Aqui chove, a internet fica pior ainda, né? Então, por isso que está caindo bem aqui. Então, o extremo norte do estado do Espírito Santo, nós estamos, um pedacinho de chão, a cidade que foi engolida pela areia. Então, 1930 até 1970, com o período de soterramento da Vila Antiga. Essa vila que a gente está hoje é uma vila nova, considerada como Quilombo do Sapê do Norte, hoje já reconhecido pela Palmares. Então, não somente só território quilombola, mas sim um quilombo realmente reconhecido agora, né? E não é só reconhecido pelo papel, mas também por todos nós, né, moradores daqui, que nos reconhecemos no fazer ser afro, né, no fazer do indígena. E, assim, o meu território, ele é um orgulho falar dele, é um orgulho falar da minha pesquisa. Estou no mestrado em educação na Universidade Federal do Espírito Santo e trago uma pesquisa trazendo esses ancestrais, essa valorização dos artefatos, da arqueologia, porque é muito demarcado pela arqueologia aqui. Dos 26 sítios arqueológicos, a gente vai ter um número expressivo de indígena e afro, 16 sítios, e isso traz para nós, né, essa africanidade, esse indígena, dentro desse território, que é um território mágico, né, não só da vila que foi soterrada, mas das vivências que a gente tem até hoje, né, do fazer beiju, do benzer, das manifestações culturais. Então é um território marcado pelas manifestações culturais. O município de Conceição da Barra é capital da diversidade cultural, né, com a quantidade, inclusive com o Ticubi. Aqui atrás a gente tem um quadro de um Congo, de um marujo Ticumbi. Isso aqui é um tio meu, né, esculpido em madeira. E essa manifestação, como tantas outras, né, o jeito de ser da vila, né, esse jeito afro, esse jeito indígena que somos, né, nesse pedacinho de chão mais perto da Bahia do que da nossa sede, eu costumo dizer, né, 16 quilômetros da Bahia a 22 da sede do município, né, da nossa cidade mesmo, que é Conceição da Barra. Então, a gente está coladinho ali, né, lugar de passagem de indígena, como sempre foi. Eu queria muito ouvir realmente a questão das manifestações culturais e, né, acho que toda a construção até da dimensão completa, né, é cultural, é espiritual, enfim, mas antes eu queria muito ouvir em que sentido. Tem duas notícias, inclusive, que a própria Maria Sá, ela trouxe, eu estava pesquisando,
eu encontrei um site, eu acho que inclusive, né, até, Veratriz, como você disse, que já está num processo regularizado, mas nesse site traz essa informação, né, de que continua aí na luta para a titulação das terras, que inclusive é uma realidade em todo o território nacional, a questão da titulação dos territórios quilombolas. E aí mostra, então, um mapa. Esse site, inclusive, que eu pesquisei, ele chama-se Mapa de Conflitos em Justiça Ambiental e Saúde no Brasil, mas aqui mais, inclusive, para tentar ilustrar aqui para a nossa audiência de onde exatamente a gente está falando, né? Que é onde está aqui esse destaque, como vocês bem trouxeram, é norte do estado, né? Norte do Espírito Santo, quase Bahia, e aí traz isso. E aí, como eu estava dizendo, tem algumas notícias a respeito do território. Uma delas diz o seguinte: do Ministério Público Federal e do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização, que cobra na Justiça a execução provisória que declara que as terras da região do Sapé do Norte, que abrange justamente os municípios de Conceição da Barra e São Mateus, devem ser tituladas em favor das comunidades quilombolas que ocupam o território. E aí tem uma outra notícia também que eu vi, que é de um vídeo do ministro Paulo Teixeira, em que ele afirma que o ministro Herman Benjamin, do STJ, comunicou a suspensão do despejo da comunidade quilombola de Itaúnas, no município de Conceição da Barra. E aí tem, inclusive, a questão da suspensão desse despejo, né, em razão dessa decisão judicial, e aí para nesse processo de titulação e resguardar os direitos dessa comunidade quilombola. Então, estou trazendo essas duas notícias para perguntar para vocês qual é a situação atual do território, em termos legais, né? Nessa discussão aí de titulação das terras, dessa resistência que vocês, inclusive, travam junto ao Estado brasileiro, a esse processo histórico em que as comunidades quilombolas têm de ter o direito, né, e o direito no papel mesmo, né, a legalidade de estarem presentes nesses espaços. Qual que é a situação atual do território? A situação hoje, eu acho que nunca teve tão confortável, assim, a nível de luta, de resistência, né, até pela essa determinação de ocupação do pessoal que estava para sair, né? Então foi um ganho na justiça e muito forte. E também pela Palmares, né, reconhecer o território como quilombo. Esse processo de retomada, ele é um processo longo, já de muitos anos, né, que as pessoas... A gente tem do ladinho o quilombo Angelim 1, que é um quilombo que sempre existiu aqui com reconhecimento, né? Então, o município de Conceição da Barra são mais de 24 territórios quilombola, né? Acho que só 16 são realmente reconhecidos, né, pela Palmares. E hoje a gente já lutava há muito tempo para não somente incluir Itaúnas como Angelim, né, junto a Angelim, mas sim Itaúnas considerado como território quilombola. E esse Itaúnas não é só aqui na vila, né, nesse territóriozinho aqui da demarcação Vila de Itaúnas, nem o entorno, né, mas desde da passagem da Vila Antiga, que vem lá de um pouquinho mais à frente, né, essa demarcação, ela também está em juízo, também está, as próprias lideranças da comissão, né, da parte que estão, né, mais à frente dessa luta, eles têm tentado o máximo que eles podem ganhar na justiça nessa parte de demarcação territorial. Essa demarcação, lembrando que ela já é na justiça há muito tempo pelo Angelim 1, né, em virtude das grandes empresas, da grande empresa maior aqui, que é a Suzano, né, essa questão de grilagem de terra, que comenta-se, né, e que a justiça consegue entender em alguns momentos, essa questão de ser um território que ele não conseguiu ter expansão da própria comunidade, porque da expansão eucalipto, mais de 70% do município é tomado por eucalipto, os quilombos todos são cercados por eucalipto praticamente, né, um deserto verde, que a gente costuma dizer, as nascentes muito secas, né, e assim, então essa retomada de algumas, né, pessoas do próprio quilombo mesmo, né,
Lembrando que nesses territórios vão ter sempre outras pessoas também que não são totalmente daqui, mas a sua maioria são todas do Quilombo, né? São todas de Itaúnas mesmo, ou é neto, é a quinta geração, mais ou menos, né? Mas são, né, de pessoas daqui, e que muitas delas ficaram sem lugar para expansão, né? A gente está dentro de um território de uma unidade de conservação de proteção integral, que cerca a vila, e de um outro lado, muito eucalipto. Então, isso inibe, né, a construção de casa, inibe o crescimento da população de continuar aqui, tanto que muitos filhos foram embora daqui, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não tiveram a oportunidade de continuar nas suas terras, nos seus lugares, né, muito por isso, pela essa expansão de eucalipto. Então, a retomada do quilombo hoje, ela está mais dependendo das questões judiciais do que da própria população se reconhecer quanto afro, né, se reconhecer quanto a esse direito. Então, está, né, nessa parte de juízo mesmo, de Ministério Público, do próprio governo mesmo, lançar a mão de políticas públicas que avancem para esses direitos de terra, né, de forma justa, né, porque também, se a empresa tem direito a determinado, como pode ser resolvido dessa forma para devolver essas terras, né, para determinada população itaunense que quer permanecer, né, inibir um pouco essa aculturação que tem chegado, né, aqui no território. É isso, um pouquinho. Respondi? Respondeu, claro. E aí eu acho que também, Viratriz e Maria Sá, faz parte do processo de resistência a preservação dos saberes todos, né? Que é um pouco dentro do que vocês pesquisaram, estudaram. E aí eu gostaria muito de ouvi-las em relação a o que exatamente caracteriza, digamos, esse território na construção desses saberes. Tem o documentário, daqui a pouquinho, inclusive, eu quero até colocar um trechinho dele aqui, né, das entrevistas que foram feitas, e eu queria que vocês pudessem falar um pouco desses benzedores, raizeiros, pais e mães de santo de Sapé do Norte, e esses saberes que foram sendo construídos, e como isso, inclusive, se dá na dimensão completa mesmo, porque, pegando até como um gancho o que eu estava vendo no documentário, como a espiritualidade, para além do universo, digamos, mágico, né, da espiritualidade, o quanto esses saberes, eles trazem um pouco da dinâmica da comunidade na questão da saúde, da educação, do meio ambiente, quer dizer, são saberes que estão agregados e transmitidos através dessas lideranças todas. Então, eu queria muito ouvir de vocês um pouco assim, o que constrói e particulariza a partir dessas culturas, dessas memórias, desses saberes, esta região e essa dimensão que, para mim, que me parece, né, uma avaliação aqui, e aí passo a palavra para vocês, que é da dimensão completa mesmo, né? Quer dizer, não é só a questão do universo da espiritualidade em si, é o quanto, a partir disso, você está pensando a estrutura social desse local como um todo, né, pensando educação, pensando saúde, pensando o meio ambiente, né, o quanto isso organiza a comunidade. Então, queria muito poder ouvir vocês a partir dessa ótica mesmo, sabe? Deixa eu abrir o microfone. Tem um outro detalhe sobre a fragilidade do que eles estão enfrentando em relação ao território, que tem a ver com o próprio governo do Estado do Espírito Santo. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que há por exemplo, a Vila de Itaúnas, ela dentro do território dela, foi incorporado, demarcado uma unidade de conservação de uso restrito, que é o Parque Estadual Itaúnas, lá nos anos 90. Tá? Então, sempre teve um atrito ali, um incômodo, né? Porque uma unidade de conservação de uso restrito, a comunidade não poderia mais entrar, entendeu? Então, sempre teve um atrito, uma pequena rusga ali.
Mas isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo e hoje tem uma outra realidade. Mas o governo do Estado do Espírito Santo abriu um processo no Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável, com muitas aspas, tá? Das unidades de conservação. E ele pretende um projeto turístico, implantar um projeto turístico dentro dessas áreas, dessas unidades de conservação. Uma dessas unidades seria, ou será, não sabemos ainda, o Parque Estadual Itaúnas, com a criação de um resort de tirolesas, estacionamento, isso tudo em prol de um progresso. E existe também um outro parque que chama Parque Estadual Paulo César Vinha, que também está sofrendo o mesmo processo. E os meus amigos estão lutando muito. Tá? E assim, uma incompatibilidade assim, sem precedente. Não tem nada de... Eu trabalho com turismo, tá? Eu faço parte do CEDERJ Unirio, na licenciatura de turismo. Eu sou coordenadora de TCC2 e posso te garantir que isso não é turismo sustentável. É tudo que não é. Na verdade, insustentável. Mas é uma outra luta dentro desse mesmo território, entendeu? E a outra... só aproveitar a sua fala, Maria Sá, o que caracteriza digamos, turismo sustentável e o porquê que não é, a partir da sua avaliação, né, e do teu estudo? Olha, eu não sou turismóloga, tá? Eu sou geógrafa. Mas o turismo que eu poderia dizer sustentável é um turismo, por exemplo, o turismo de base local, que é quando as pessoas do lugar elas se organizam e faz acontecer um turismo, que é o que acontece na Vila de Itaúnas. Mesmo, como é que eu vou dizer? Mesmo com... isso é o Hugo. O Hugo faz parte do grupo que eu frequento lá no Espírito Santo, né? Falando sobre o Parque Estadual Paulo César Vinha, mas também as 6 unidades de conservação. Então, assim, esse turismo de base local seria esse turismo comunitário, onde as pessoas se organizam, onde elas separam 2 suítes, constroem uma pequena suíte no fundo de quintal, onde ela faz a comida, por exemplo, o restaurante da Dona Tereza, o restaurante da Dona Pedrolina, que é a comida de Itaúnas, é o pescador que vai lá, que pesca o peixinho, entendeu? Naquela atividade onde tem o PIEM, que é também um tipo de ajuntamento, que tem aquelas pessoas que ajudam a puxar a rede, e essas pessoas não ficam sem alimento. Na Vila de Itaúnas não tem essa pobreza, não tem mendicância. Entendi. Tá? Todo mundo come e todo mundo tem um trabalho. E todo mundo se junta para fazer um festejo de 3 dias, onde recebe pessoas de outros lugares do Brasil e também do Espírito Santo, principalmente dos arredores. E, assim, é um festejo que acontece onde se tem o rancho completo. Então, da onde que sai esse dinheiro? São essas pessoas, nesse tipo de economia solidária, criativa, que vão fazendo essa coisa acontecer. Isso seria o turismo de base local. Não esse turismo que chega com um grande hotel, com grandes estacionamentos. A região não tem nem possibilidade de receber esse tipo de turismo, que hoje em dia já é muito impacto. Esse tipo de turismo já chega muitos ônibus, já chega gente demais na Vila de Itaúnas, já é bem complicado, porque nunca foi organizado. É um turismo desorganizado, entendeu? Então, ele já tem esse problema. Você imagina, com essa organização sustentável lá do governo do Estado do Espírito Santo.
com privatização de uma área que é uma área pública. Qual o compromisso? Acho que por, não sei, eu já até esqueci quantos anos, mas é muito tempo. Tá? O pessoal que estiver aí, o Hugo, pode dizer quantos anos. Então, assim, como que vai ser isso? Aonde que essas pessoas vão trabalhar? Você vai concorrer com um grande hotel? Muda, é um tipo de gentrificação, porque muda Sim. totalmente o tipo de pessoa que vai para a vila. Aconteceu no Cerrado, eu tive agora participando. São vários os casos. São vários os casos. Isso, vários os casos. Gente, eu fico. Desculpa que eu sou muito acalorada. Assim, é revoltante mesmo, eu compreendo perfeitamente. E é uma dinâmica que acontece mesmo. Eu fui à Ilha do Cardoso, né? Tem uns 3 anos, e ali tentou-se implementar justamente essa dinâmica. E ali, justamente por ser um lugar, Ilha do Cardoso é extremo sul do estado de São Paulo, né? A última ilha lá do litoral. Sim. É um de São Paulo. Também, né? Exatamente. E justamente por ter essa proteção, né, para proteger os moradores e proteger o local, é que não se deixou justamente construir um resort, construir um estacionamento, construir uma área para descer helicóptero. Então, isso é uma dinâmica que é uma dimensão do capitalismo mesmo, né? Expansão do capitalismo, é a última fronteira. É a fronteira. Exatamente. Eles querem a Amazônia, eles querem as unidades de conservação, entendeu? Mas não é para o público, sabe? O pequeno brasileiro, o trabalhador de todo dia, não. São pessoas... Isso seria uma privatização, né, não somente do Parque Estadual de Itaúna, mas de toda a vila, né, de toda a nossa história, né? Você fez uma pergunta muito importante, né? O que diz, né? O que nós podemos mostrar como território quilombola, como território esse território rico do Sapé do Norte, né? E a privatização em si, né? A gente, quanto pesquisador, tem tentado falar o máximo disso, quanto morador, mais ainda, né? Esse perder mesmo muito da nossa cultura, né? Muito da muqueca, muito de um café quilombola, né? Um café em que envolve o beiju que vem da mandioca, que a mandioca sempre foi um recurso econômico do município, do Sapé do Norte. Então, quantas sacas de farinha já foram exportadas daqui, né? Por volta de 1900, né, e pouquinho, né? Então, muita farinha se exportava Rio Itaúnas, embarcava, e é uma marca do nosso povo, da ancestralidade nossa, né? Desde as benzedeiras, você perguntou muito bem das benzedeiras, né? Então, essa aculturação, ela é muito ameaçada, né? Desde cada artefato daquelas dunas ali, dentro da arqueologia, as nossas memórias ao benzer, ao sentar na praça, né? Isso tudo é ameaçado com essa possibilidade de uma concessão, não só do Parque Estadual de Itaúnas, não é naquele território de 3.480 hectares somente, é em toda a nossa gente, é em todo o território, é algo que pode mudar totalmente, né? O turismo só chegou aqui na década de 80, e a partir da chegada desse turismo, como disse a Maria, a gente já viu a mudança, já viu a alteração, né? É claro que, como a gente consegue controlar muita coisa dentro desse contexto turístico, a gente não tem perdido muito. Então, o forró, por exemplo, o forró introduz aqui o forró mais universitário hoje em dia. O forró de sapezeiro mesmo, já perdemos bastante o forró de sapezeiro, né? Eu conheci. Justamente porque introduziu aqui muito do forró universitário. A gente vive na luta de tentar, mas mesmo assim, o Festival de Itaúnas é o maior festival de forró. Sim. Conhecidíssimo. Você já foi, Thalita? Não fui, mas eu tenho muito aí, Thalita. Maravilhoso. O Festival de Forró é marcado por 24 horas de forró. E minha avó sempre contou que o forró sempre foi de 2, 3 dias na Itaúnas Velha, né? Ali tinha um samba de São Benedito, tinha um samba jongo, e elas emendavam com o forró, né? E esses
samba, Veratriz, esse samba de Benedito, ele não foi estudado, Thalita. Então, tem milhões de coisas que ainda não foram estudadas, culturas que fazem parte desse modo de vida, dessa cultura. E como é que você vai perder uma coisa que ainda nem foi investigada? Sim, e aí, como vocês disseram, né, que tem a questão do samba do São Benedito, eu queria muito ouvir esse ponto, essa Samba parte de Benedito, aspecto... não de São Benedito. Ah, é samba de Benedito, porque é uma figura, uma pessoa, não tem relação com o santo, ou tem? E aí essa é a minha pergunta. Mas essa intimidade é tão forte como essa santidade, assim, é para além das questões religiosas, né? É uma intimidade bem bonita. E essa é isso que eu queria saber, assim, se vocês puderem até destacar e elencar, quais são essas culturas e essas manifestações que são feitas a partir justamente da religiosidade e dessa relação da religiosidade que aí é isso que eu queria muito ouvir, né? Como eu pelo menos interpretei ali depois de assistir o documentário. O quanto a religiosidade, a espiritualidade, ela organiza a comunidade nessa dimensão que é mais completa, né? Pensando saúde, pensando educação, pensando meio ambiente, que se dá a partir dos saberes que vêm dessas mães e pais de santo, das rezadeiras, das benzedeiras. Então, é isso que eu queria muito ouvir, assim, inclusive o que dá a particularidade desse lugar, né, desse espaço, dentro dessa dimensão, dessa cultura. Só um minutinho, Veratriz, eu vou deixar você falar. Mas a questão não é exatamente a religiosidade, na verdade, a territorialidade, a espacialidade, esse modo de eu me inserir no mundo, tá? É que vai dar um tom, um ethos, um modo dessa inserção. Essa espacialidade constrói um território, mas também constrói uma ética e uma estética. E isso vai aparecer na paisagem de toda a vila. Tanto a paisagem fixa, mas os fluxos, como as procissões, mas também os pescadores, quando vão de bicicleta para organizar a pesca de manhã cedo, depois quando vão para retirar as redes. Então, assim, tem o ir e vir, um fluxo na vila, tudo isso, o estilo das casas, tá? Aí eu precisava falar de conceitos de geografia. Então, esse tipo de espacialidade, quando ele é tomado para si, né, o sujeito toma para si esse espaço e coloca nele limite e através de relações de poder, isso se transforma num território. E ele só faz isso através de uma coisa chamada territorialidade. E essa territorialidade vai dar o tom. Não existe território se não existir política. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando dessa política de ação, de dizer isso aqui é meu, isso aqui é seu, agora você pode passar ali, depois eu passo, entendeu? É esse tipo de relação, de divisão do espaço, de colocar fronteiras, às vezes limites, às vezes ele é fixo, às vezes não, às vezes ele é móvel, enfim. E nesse modo de se inserir no mundo é que vai semiografando esse espaço. Isso está na minha tese. Eu vou construindo uma semiografia. É a microgeografia do cotidiano, do todo dia. Tá? Isso é sutil, mas ele pode ser lido, percebido por geógrafos, mas também por historiadores ou outros cientistas, mas também por pessoas comuns, quando assistem, por exemplo, os ensaios de São Benedito, dos festejos de São Benedito. Então, tem vários ensaios, tem o jongo, o congo, o rei de boi, as pastorinhas, o alardo, o samba de Benedito. Isso tudo é um modo de vida daquela comunidade. E isso expressa uma territorialidade.
que é uma política de ordenamento desse território. E eu chamei, no meu trabalho, de instituição Ticumbi, porque você tem o Ticumbi como esse encontro de congos, e eu chamei de Ticumbi a instituição social que organiza o calendário de toda a vila, a despeito do turismo. Então, eles falam, olha, tem a vila para nós e tem a vila para os turistas. Entendeu? Então, existe essa... Não é a religião, a religiosidade está ali presente. Tudo é feito, tudo é feito em nome da fé. Mas ela é uma dimensão apenas, né, professora? São muitas camadas. Isso. Entendi. É um lugar pequeno, Thalita, mas eu nunca vi um lugar tão rico. Extremamente rico. E ele se dá, a partir do teu estudo, da tua pesquisa, professora, a partir justamente desse processo histórico de extremo trânsito. Porque quando você olha para o Espírito Santo, né, Veratriz, aqui a gente estava falando, Itaúnas, como vocês disseram, né, fica aqui bem no norte do estado, quase Bahia. E aí a gente tem aqui esse processo, esse lugar, né, a gente tem Rio de Janeiro, aí tem a Minas Gerais e o Espírito Santo que está aqui nesse trânsito, digamos, nesse caminho, né? Eu não sei, inclusive, eu tenho uma curiosidade a respeito, inclusive, dos capixabas todos, sobre essa relação do Espírito Santo que fica entre Rio e Bahia, né? Que falam sempre. Então, é sempre esse lugar que fica entre uma coisa e outra. Mas tem o Espírito Santo pelo Espírito Santo, com a sua territorialidade, com a sua história própria, essa particularidade. Então, em mim, aí é uma avaliação minha, me dá um certo incômodo nesse lugar de parecer que está num entre. Entre Rio e entre Bahia. Não, tem o Espírito Santo pelo Espírito Santo, não é a ligação de Bahia e Rio, é o Espírito Santo, né? Eu não sei, vocês que são capixabas, né, Veratriz, ou se tem alguém aqui que é do Espírito Santo que pode falar sobre esse ponto que a mim me gera um incômodo quando eu escuto assim, de maneira muito comum, inclusive, essa relação que se faz de estar no entre Rio e entre Bahia, sabe? Como se fosse uma ponte, não um lugar para se permanecer, para se ficar. E então é isso. E aí, só voltando no que eu estava te perguntando, Maria Sá, se essa riqueza desse lugar, desse espaço, se dá justamente por essa localização, né? E esse processo histórico que se deu. A riqueza desse lugar está exatamente porque o Espírito Santo é plural. Espírito Santo tem uma pluralidade. Ainda eu não fiz a pesquisa, mas para mim é um dos estados onde tem maior diversidade de festejos de São Benedito, que são diferentes. Tá? E o Espírito Santo tem essa invisibilidade por conta do processo de colonização, né? Durante muito tempo, uma parte do norte ali do Espírito Santo era uma grande eram matas fechadas, né? E o Espírito Santo sempre foi um território de 70%, até determinado momento, antes de abrir para o processo de branqueamento, era um território negro. Você não sabia, né, Thalita? Mas era um grande território negro. E a cidade de Vitória tinha 70% de pessoas negras. E não se sabe quantos, fora os indígenas, né? Eu estou falando negros, mas tem a questão dos indígenas, que tinham, por exemplo, ali a Aimorés, ali eram os botocudos, né? Então, subia o Rio Doce. Então, como também o governador Valadares, ali no leste mineiro, também era tudo mata. Ali era tudo mata. No processo de avanço do capital, essas áreas foram sendo desmatadas, né? E aí se abriram as estradas, e aí se abriu o Espírito Santo também para esse processo de branqueamento do Estado. E aí vieram os imigrantes.
italianos e alemães. Então, fica a impressão que o Espírito Santo só tem festa de imigração italiana e alemã, né? Suíços também, né? Ai, que legal, vamos lá nas serras do Espírito Santo. Como se o negro não existisse, né? Mas é mentira. Na verdade, a cidade de Vitória tem muitos negros, o Espírito Santo tem muitos negros, a cultura do Espírito Santo ela está enraizada dentro dos indígenas, afro-indígena. Afro-indígena. Totalmente afro-indígena. É essa pesquisa que a Beatriz está fazendo lá. Pode falar, Beatriz. Inclusive, essa questão do nosso território, do Espírito Santo, quanto quilombo, quanto negro, é justamente pela quantidade a possibilidade deles desembarcarem aqui, né? Então, o nosso porto de São Mateus, por exemplo, era um porto né, pela história, conta-se que foi o último navio negreiro a desembarcar aqui, né? Então, São Mateus, que refugiava para cá também, para todo esse território, né? Era um território indígena e que chega o negro e que se incorpora desse território. Aqui, por exemplo, a gente vai contar a história do Barão de Timbuí, que é um barão que trouxe a importância do ticumbi para nós, mas que diz que ele era muito malvado também, matou muito negro, escravizou muito negro, ele não tinha um poder aquisitivo tão alto, mas traz a linha telegráfica do Rio de Janeiro, já que você colocou o mapa, né? O mapa ligando, né? E o Espírito Santo aqui no meio desses dois aqui, dois grandões, Rio de Janeiro e Salvador, né? Ele traz essa linha telegráfica para ele virar barão para Salvador, e ela passa aqui em Itaúnas. Ela fica aqui em Itaúnas, né? Então, o telégrafo, como esse meio de comunicação, como a gente está aqui hoje, então devia ser a sensação do momento, e ele traz esse telégrafo, mesmo ele sendo um barão, né, não tão legal assim como alguns contam, mas trouxe para nós, deixava os negros, né, conta-se a história que ele deixava os negros brincarem do São Benedito, né, fazendo com que a gente tenha hoje essa história linda, talvez, né, do São Benedito aí, quanto o ticumbi, né, mas esse branqueamento de todo o nosso território, né, ele é muito triste para nós, porque ele não é só na pele, ele é também na questão religiosa, ele é também na questão de perda de pertencimento, de perda de ancestralidade. Então, muitos dos nossos já não sabem uma reza, já não sabem o que é uma manifestação. A gente tem um certo processo de pesquisa de resistência. Eu tenho outras colegas também que pesquisam nessa linha de permanência, né, de insistência e de resistência mesmo, de falar da nossa cultura, de falar dos ancestrais, de falar das religiões de matriz africana, né, sem vergonha de falar, sem vergonha de dizer que aqui é um território demarcado por religiões de matriz africana, por Mesa de Santa Maria, né, por um território que sempre viveu a ancestralidade, que ao longo da história esse embranqueamento de toda a sociedade também trouxe, né, muitos fatores negativos na questão religiosa. Então, hoje a gente festeja São Benedito de uma forma mais confortável, mas a gente já teve muitos momentos delicados, né? Então, hoje a gente tem muitos dos evangélicos que fazem o chá quase que escondido, né? Mas fazem, porque era da nossa essência, né? Tá intrínseco em nós, né? Então, isso é muito relevante para a gente lembrar desse território que ficou branco sem nem pedir para ficar branco, né? Sem nem pedir para ser do jeito que é. E foi tomado conta, mas a gente vive nesse processo de resistência. E eu queria que vocês pudessem explicar, que é uma dúvida que eu tenho, e aqui também acho que teve uma outra pessoa que perguntou, o que é o ticumbi? Eu vi aqui que também é conhecido como baile de Congo, ou congada, né? Congada é mais comum em Minas Gerais, né? Se refere muito às congadas mineiras. Mas o que é o ticumbi? É uma corruptela de cacumbi. É uma corruptela de cacumbi.
Na verdade, antes era baile de Congo de São Benedito. Aí um historiador, Luiz Guilherme Santos Neves, foi estudar e aí ele deu o nome de Ticumbi para diferenciar dos outros congos do Espírito Santo. É só uma... Mas é a mesma... Essa manifestação ela só vai ter aqui no município de Conceição da Barra. Sim. A gente costuma dizer que ela é endêmica, que ela só tem aqui. Então, essa brincadeira do Regibamba com o Regicongo, dançar e cantar em louvor a São Benedito, fazendo versos que critiquem a sociedade, no sentido políticos, de resistência, versos políticos, no sentido de falar de uma dor de um povo, no sentido de falar a história do seu povo. Então, a gente vai ter o Regibamba e o Regicongo que vão falar muitos versos em meio aos cantos e danças, né, batendo tambores e os pés no chão, firmando ali, fincando o território como afro, como território de Benedito, como disse a Maria. Então, aqui atrás eu mostrei, esse aqui é o Marujo, ó. Esse aqui é o chapéu do Marujo. Tá vendo? Essa aqui que eu mostrei? Estamos vendo. Eu não posso. Isso é um Marujo com a fita vermelha. Eu não posso deixar de falar que no norte do Espírito Santo era um grande território quilombola. Nos anos 70, na ditadura militar, isso foi doado, foram ignorados esses territórios quilombolas e foi doado para a Cruz Celulose. Sabia, Thalita? Muitos quilombos, muita gente morreu, Thalita. E aí, primeiro, foi doada essas terras para a Cruz Celulose. Durante muito tempo, essa luta, então é uma luta muito antiga. Depois, a Fíbria comprou a Aracruz Celulose e agora a Suzano está continuando esse processo. Quer dizer, é uma dinâmica que ela só se refaz, mas e ela aprofunda, se mantém, né? Aprofunda desigualdades e aprofunda o racismo. Racismo ambiental, racismo estrutural, todo tipo de racismo. Tem muita gente comentando aqui sobre o deserto verde, né? Que acaba sendo ali exatamente. Uma floresta de eucaliptos e que acaba realmente empobrecendo toda a diversidade ambiental, né, do local. Tem gente, inclusive, Veratriz, pedindo para você mostrar, não sei se você consegue mostrar mais de perto, é um quadro. E o que é exatamente essa figura? Essa figura aqui é um marujo do Ticumbi. Esse aqui é meu tio Juca, ele já faleceu. Meu avô brincou no Ticumbi. Esse tio, outros parentes hoje ainda brincam. E esse marujo era um marujo que cantava muito lindo a São Benedito, né? Cantava os versos muito bonito. E ele foi esculpido por um artista nosso aqui da região, o Japa. Ele faz esse jeito de esculpir e pintar ao mesmo tempo a madeira. E ele fez aqui o chapéu, que vocês estão vendo, as fitas, né? Sempre usa essa fita azul e vermelha. Esse chapéu bem colorido do Ticumbi, que é um capacete que a gente fala, e que normalmente esses marujos, né? Muitas das vezes são de cores negras ou filhos de pessoas negras que brincam no Ticumbi. Então, hoje a gente tem 3 grupos aqui, o Ticumbi do Bongado, que é o mais antigo mesmo, que vai trazer o São Benedito antigo, né, direto da fazenda do Barão de Tibuí, e a gente tem também o Ticumbi de Itaúnas, do Senado Antero, e que eles cortou um pouco. Acho que era cortou isso. Um pouco. Estava chovendo. Tá chovendo aí, né, Veratriz? Cortou. Acho que você mencionou. Cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu te ouvir. Enquanto você falava, eu estava pegando algumas imagens aqui para tentar ilustrar também. Olha só. Aqui é a manifestação que acontece em janeiro, né? É sempre em janeiro, o Ticumbi.
próximo do dia 20, porque dia 20 é o dia de São Sebastião, porque se comemora São Sebastião e São Benedito. São Sebastião é o santo padroeiro da vila, mas São Benedito é o santo de devoção. É como no Rio de Janeiro. Uhum, sim. Lembrando, né, que São Sebastião chega também com esse branqueamento da sociedade, né? Então, a gente tem também a história da vila que foi soterrada em virtude de muitas pragas, por trocas de santo, né? Então, São Sebastião chega aí, a gente entende que justamente por ele ser capital do Rio de Janeiro, e ele vem para ser o padroeiro também daqui. Então, o povo festeja ele, mas não deixa de festejar São Benedito, que é festejado em muitas datas, né? E aí festeja. O Ticumbi, ele ensaia durante o ano todo, eles ensaiam, para chegar na festa dele, né, na festa de janeiro, ele está afinado aí nos cantos e na dança em homenagem ao santo. Muito bonito. Olha só, aqui também uma outra... São imagens que eu fui buscando enquanto vocês falavam. Perfeito. Eu vou ler os comentários, tem aqui, acho que até pergunta também, alguns comentários da nossa audiência, que estão aqui conversando, dialogando conosco. O Viver Pousada Casa de Férias, Bem Viver Pousada Casa de Férias, diz, Veratriz e Maria, super presentes na luta e defesa por Itaúnas. Aqui o Castor muito louco, ele está perguntando, Veratriz, se seu brinco é um adereço local, que ele gostou do seu brinco. Não, ele não é local, né? A Aldeia Jacopataxó tem feito uns artesanatos bem legais, mas esse daqui foi de Roraima, né? Eu viajei num congresso, Mundos Indígenas, e trouxe de Roraima. Muito bom. Também aqui o Hugo José, ele diz, turismo de base comunitária é muito potente e tem inúmeras experiências que está dando muito certo. Que é um pouco do que a professora Maria Sá estava falando aqui. O Bem Viver Pousada diz, estamos nessa luta aqui contra a concessão de 35 anos para uma multimilionária empresa estrangeira por um turismo de base comunitária, fortalecendo os empreendedores locais, sem devastar o território. Aí aqui também comenta, eu citei Ilha do Cardoso, né? E aí ele está dizendo aqui, os caiçaras na Ilha do Cardoso conseguiram se organizar, isso mesmo. Eu conversei com os pescadores lá, com os caiçaras, eles disseram isso mesmo. E eles ganharam a concessão de base comunitária e são exemplo de resistência. Até bem pouco tempo, a Ilha do Cardoso sequer tinha luz elétrica. Né, os meus amigos em Piracicaba, eu não cheguei aí, mas eles iam quando anoitecia, era luz do luar, não tinha energia elétrica, era realmente ali bem na manutenção mesmo com os moradores, né, com os pescadores e caiçaras ali da ilha. O Hugo José Zapaz, ele está falando, aqui na Serra da Mantiqueira, o Airbnb está dominando e praticamente expulsando o povo da região. O Airbnb, gente, é uma praga, tá? É uma praga para o turismo, é uma praga para a questão imobiliária como um todo, inclusive, é o que está dando a dinâmica da precificação de imóveis, não só do turismo, tá? Da moradia mesmo das pessoas. Então, o Airbnb é uma praga, realmente. E a Lauana também comenta dizendo: esse é o verdadeiro significado de globalização, que é a morte da diversidade humana em prol do eurocentrismo cristão e americano. E aí eu acho que, inclusive, ela está dialogando com a fala da Veratriz. E aí eu passo aqui para a minha próxima pergunta. Se vocês quiserem fazer algum comentário em torno desses comentários que eu li aqui, fiquem à vontade, que eu vou passar para uma próxima pergunta que eu queria fazer. Só que antes, eu vou colocar um trechinho do documentário e aí eu passo para a pergunta. Então, vamos acompanhar. Depois de ver a polícia tocar fogo na casa de Juventino, mestre de Reis de Boi, né? O mesmo cara que tocou fogo, a mãe de Miúda deu um filho para batizar. Mas por que, Miúda? Porque para ver se amansa o nosso couro, né?
Existem outras denominações, outras formas de religião, né, de religar com Deus, que não são evangélicos ou católicos, né? Existem outras formas. Então, hoje, não estou generalizando para todas as pessoas, mas estou falando, sim, de uma maneira, né, de algumas pessoas de tais denominações terem essa forma de preconceito, né, que é muito preocupante, porque a religião, ela vem para unir as pessoas e não para separar, né? Então eu tenho que respeitar a religião do outro, né? Por mais que eu não aceite algumas coisas que a outra religião traz, mas eu não posso ter esse preconceito de falar que aquela religião é pior, né? Ou aquela pessoa é do demônio, satanizar a pessoa por causa de uma coisa que não concordo. Então, esse é o chamado preconceito, né? E hoje acontece muito. E na vila também acontece, principalmente por ensinamentos, mal ensinamentos nessas religiões, que falam que a gente tem que tratar aquela pessoa de outra religião de maneira diferente. Então, é preocupante esse caso do preconceito religioso. Pessoas foram embora para baixo. Aí, esse trecho, acho que dialoga com a sua fala, Veratriz, e aí eu queria muito ouvir vocês nesse sentido. Hoje, no Brasil, a gente vive essa influência, né, das igrejas de matriz, igrejas evangélicas, né, neopentecostais, na verdade, e aí eu queria saber como é que tem essa realidade, como é que está na vila, né? Como é que está essa situação, justamente porque dentro dos saberes, né, das culturas todas tem essa dimensão da religiosidade. E se há uma influência mesmo, se de repente há tentativas de tentar desqualificar, ou tentativas de racismo religioso, de fazer proselitismo religioso, né, contra as rezadeiras, pais e mães de santo ali da região, né, de onde vocês estão. A gente tem muita dificuldade com isso, né? Nesse respeito, né? Não precisa seguir a religião, né, de matriz africana, né? Nem ser crítico, como disse o Lucas Maia ali, né? Muito bem, né? Ele falou. A gente tem dificuldade, sim, de aceitação, tem dificuldade da gente falar sobre isso. Nem todo mundo consegue falar sobre as religiões de matriz africana com respeito. Perdeu-se muito, né, no sentido de, pelo menos, saber sobre elas, né, sobre a religião de matriz africana, no sentido de existência mesmo, tá? Falei da questão do remédio, né, que tem a ver, a questão do jongo, por exemplo, as manifestações culturais, em determinados momentos, elas não são bem aceitas por determinados grupos. Quando a Maria esteve na escola, eu estava diretora da escola, e foi um período muito gostoso da minha vida que eu pude contribuir, levando para os espaços escolares, de uma forma, não, né, dizendo sobre as religiões de matriz africana, não falando sobre ela especificamente, mas trazendo esse jeito da religião de matriz africana de cura, de pertencimento através dos remédios, né, das benzedeiras, né, fatores que estão intrínsecos dentro da religião de matriz africana e que a gente vai vivendo no dia a dia sem perceber e critica a religião de matriz africana, né? E daí a vila tem resistência, sim, muita resistência, justamente nessa questão, tanto católico quanto protestante, é uma resistência muito grande, né? A ponto de, como eu falei, criticar as manifestações culturais e as escolas serem, às vezes, punidas, né, criticamente, por ter dentro das escolas, né, determinadas manifestações culturais. Então, o município em si, ele tem problema sério. Recentemente, a gente teve um problema muito grave com um professor, no qual retirou-se, né, muito do que ele falava sobre religiões de matriz africana como algo condenativo, como algo que ele estava defendendo uma determinada religião. Isso foi muito triste para a gente ver um professor hoje que segue a religião de matriz africana ser tratado com tamanho desrespeito diante dessa diversidade cultural que é o município de Conceição da Barra. Né? Então, a gente vê que ainda no município, na própria vila,
né, esse comportamento que não valoriza totalmente a religião de matriz africana. Infelizmente. E tem um desrespeito, inclusive, com o que está previsto na religião, no âmbito da religião, da educação, né? Que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que é justamente o ensino, né, de cultura e história afro-brasileira e indígena. Quer dizer, você trouxe esse episódio da escola e o quanto isso tem sido uma dinâmica geral, né, Maria Sá? Eu acho que tem isso que está muito presente, e sempre quando eu converso e estou falando com pessoas que trazem essa questão da cultura, que carrega, né, essa dimensão afro-brasileira e afro-indígena, e o quanto é atravessada por essa questão da intolerância religiosa, do racismo religioso, e o quanto isso acaba influenciando no próprio processo formativo dessas novas gerações, né, de crianças e adolescentes. Eu acho que a Veratriz travou novamente, caiu. Ela caiu. Tá bom, eu acho que eu deixei aqui, gente, para vocês o link do documentário. Maria Sá, você saberia dizer que, não sei se você chegou a acompanhar, porque a Maria Sá ela também é audiência aqui do Farol, está sempre conosco, né? Se os mestres, as benzedeiras, os pais e mães de santo mais velhos, né? Qual que é a situação deles atual? Por que eu estou perguntando isso? Acho que tem uma semana, mais ou menos, que eu trouxe o documentário, a reportagem, né, da Nonada Jornalismo, que é um jornalismo especializado em cultura, e que diz sobre a situação dos mais velhos, né, dos mestres e mestras de cultura, e que vivem em situação de muita vulnerabilidade social. Então, queria saber como é que está a situação atual, né, desses mestres e mestras, das rezadeiras, pais e mães de santo, dessa localização da Vila de Itaúnas. Deixa eu colocar a Veratriz de volta aqui, que ela voltou. Não sei se você ouviu o que eu estava falando, Veratriz, a respeito Eu ouvi que das... você falou um pouquinho do processo, né, educacional, nessa questão, né, colonização, toda essa parte bem forte, né, nesse formato de educação padronizada, né, quadrada. A gente vi também que você perguntou a respeito dessas manifestações, né, como estão sendo respeitadas a nível até mesmo das políticas públicas, pelo que eu compreendi, seria isso? Isso também, a questão de como isso está sendo colocado até para os mais velhos e mais velhas, assim, né? Os pais e mães de santo, as rezadeiras, qual que é a situação deles em termos de vulnerabilidade social mesmo, né? Como é que está essa situação em Itaúnas, exatamente, na vila? Olha, essa parte das benzedeiras, elas têm sido, né, um pouco mais difícil, essa valorização, até por elas próprias terem dificuldade de se reconhecer como benzedeiras, né? A parte das manifestações culturais, a gente tem o próprio Estado, né, a política pública de cultura do Estado, ela é muito boa, então ela valoriza bastante, a gente tem muitos mestres sendo valorizado, sendo reconhecido. Então, minha mãe, por exemplo, é mestre beijuzeira já há mais de 10 anos, reconhecida pela Secult, né, pela Secretaria de Cultura do Estado. Então, a gente tem muitas, feiteiras de cultura, fazedores de cultura sendo reconhecidos. Eu acho que ainda tem muita dificuldade a questão das benzedeiras. A gente ainda tem um pouco de dificuldade. Porém, eu percebo que essa dificuldade, ela é muito pela própria aceitação das benzedeiras, muitas vezes, de serem benzedeiras, e lembrar que elas podem ser reconhecidas como benzedeiras através da cultura, né, e da própria comunidade mesmo.
Mas, assim, o programa de cultura do Estado, eu penso que ele não é tão ruim quanto e já foi em outras épocas, né, dessa ausência de valorização. Por exemplo, eu, até os meus 30 anos, eu ajudei a fazer a festa no Sebastião, coletando alimentos para fazermos as refeições dos grupos que vinham brincar aqui. Então, há um tempo para cá, o próprio Estado, as próprias políticas públicas têm reconhecido a festa no Sebastião como algo que é dever do Estado bancar. Né? Então, a gente já lutou muito por isso e hoje já melhorou. Então, a gente vê melhoras nessas políticas públicas de valorização das manifestações culturais, das manifestações afro aqui, né, do município, do distrito em especial, mas, assim, ainda tem fragilidade com relação a entender quem realmente de direito é fazedor de cultura, né? Muito bom. Olha só, gente, como eu disse para vocês aqui, o documentário que eu comentei aqui, mencionei algumas vezes, o link está aqui. É um documentário ótimo para assistir, até para conhecer, a partir, inclusive, dos depoimentos, né, do pessoal do Sapé do Norte, de quem é de lá mesmo, como a própria Veratriz, que está aqui conosco. E fica aí, então, a dica para vocês, tá? Tá no YouTube, acompanhem. Minhas queridas, eu quero muitíssimo agradecer vocês por se disponibilizarem, de virem aqui conversar conosco, explicar, né, sobre esse espaço, esse território. Agradecer mesmo, muito obrigada mais uma vez, e fica o espaço aberto para, inclusive, Veratriz, de a gente divulgar aqui. A gente tem um espaço de agenda cultural, o que tiver de programação, de questão de projetos de cultura que a gente possa colocar aqui, divulgar, é só mandar para mim, pode passar através da Maria Sá e a gente divulga aqui. Muito obrigada. E professora Maria Sá também, né? Muito obrigada por pautar, por indicar e trazer esse tema super importante. E é isso. Muito obrigada mesmo, professoras. Que bom, parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho. Tamo junto. Território de Itaúnas agradece e te aguarda aqui, tá, Thalita, para vir conhecer Itaúnas, né? Todas as pessoas que não conhecem, as que conhecem também. Esse território acolhedor, é um território que vai te mostrar quem ele é. Realmente, você vindo aqui vai sentir a magia do lugar, a Vila Mágica. Então, eu falei pouquíssimo do que é isso aqui tudo. E seja bem-vinda a Itaúnas aí na sua próxima viagem aí, programa Itaúnas, tá bom? Foi um prazer enorme, uma delícia de papo, tá? Foi um prazer. E te mandarei, sim, a programação da Festa São Sebastião, do Festival de Forró, né, e tantas outras, festival gastronômico que traz muito da nossa culinária, né? Então, venha prestigiar Itaúnas, que você não vai se arrepender. Tá certo, obrigada, Maria Sá, também. Eu acho que você pode, inclusive, Maria Sá, voltar aqui para a gente discutir, falar sobre a questão do turismo, né? Sobre a questão mais ampla, né? Essa discussão que você trouxe, pautou, e que é uma realidade que não é só de Itaúnas, né? Uma realidade desses tentáculos, né, do capitalismo, de pôr realmente as mãos nesses territórios, e é uma realidade que não é só de Itaúnas, é uma realidade que está no Brasil todo. São muitos os exemplos que a gente pode trazer aqui, e que muitos que acabaram sucumbindo mesmo, e, enfim, apesar dos processos de resistência, muitos são os lugares que ainda mantêm o processo de resistência, como Itaúnas, por exemplo, mas acho que a gente pode ampliar essa discussão. Então, te agradeço, inclusive, pelos aprendizados todos. Obrigada.